forte. E essa casa, Aline, que você iniciou, né, que foi chamada, Fui foi arrastada. arrastada, né, jogada lá dentro, é uma casa kardecista? É uma casa kardecista, uma Tá. casa espírita, e fica ali praticamente no centro do Tatuapé mesmo. Tá. Tô 20 anos lá. Ela é antiga, então? Tem mais de 50 anos essa casa. É. E ela é muito grande, muito grande. Funciona de segunda a segunda. Eu falo que domingo ela só para à tarde, porque a gente precisa tirar um cochilinho da tarde do domingo, que ninguém merece, né? Mas é uma casa que está aberta das 8 da manhã até as 9 horas da noite. Com atividade em todas as áreas, social, formação, Sim. atendimento. Tá. Tem a Casa do Paz e Amor, ela é a casa principal, e ela já se estendeu para mais 2 outras casas, que é a Caspage e a Crepade, que fica uma em Ferraz e a outra em Guaianazes, né, que a gente fala que são as filhas do Paz e Amor, para poder realmente dar essa estrutura mais espiritual para o pessoal que está mais afastado. Entendi. Então, lá tem cursos de informática, de inglês, de cabeleireiro, tem escolinha de médiums, tem tratamento espiritual. A Crepade, se eu não me engano, é onde que tem o trabalho de acolhimento para dependentes químicos. Então, e fica mais afastado, que acho que fica em Ferraz. Acho que é isso. Eu acho que Guaianazes e Ferraz, gente, eu sempre me confundo com a ordem. Mas é a que é mais afastada, é onde que tem esse acolhimento para os dependentes químicos lá. Então, é uma casa que vai crescendo cada vez mais, né? Tá. E tem muitos voluntários, muitos trabalhadores. Porque esse trabalho basicamente é voluntariado, né? Total. É um trabalho muito pesado, né? Em termos de horas de dedicação. E de doação. De empenho, de doação. E depois deixa o endereço, né? Pessoal, pessoal sim. que deseja conhecer, eu acho importante deixar depois os dados. Se tiver Instagram também, enfim, deixa, porque o pessoal sempre pergunta depois, né? Eu acho que é legal depois você deixar. Mas eu vou abrir até um parênteses, gente. A casa que eu frequento, Paz e Amor, é uma casa espírita. As minhas caminhadas fora é outra história. Tá. E você trabalha na Paz e Amor? Ou Sim. Você tem trabalho lá também? Tenho. Tá. Hoje eu estou como coordenadora do grupo dos pais, né? Fiz parte da evangelização infantil por uns 13 anos, que foi a fase dos meus filhos crescerem, né? Você meio que acompanhou. Eu acompanhei na minha turma, né? Então eu fazia parte das professoras da evangelização infantil. E aí eu fui para outros trabalhos na casa, fui para os chocolateiros, que atende moradores de rua, trabalhos de auxílio e fraternidade, que é os de desobsessão. E hoje eu voltei para a evangelização, mas não para as crianças. Hoje eu voltei com os pais, trabalhando com os pais. E trabalho de salão, né? Que é evangelho, passe, vibração e as palestras que eu sempre estou dando dentro da casa também. Tá. E aí os assuntos são todos relacionados ao evangelho. Ao evangelho. Tá. É muita coisa, né? Se para pensar, são horas aí, né? Mas, eu tô esperando que de tudo isso que eu fiz, eu consiga algumas horinhas a mais do outro lado, entendeu? Sim, que eu acho que é capaz de ainda chegar do outro lado e falar assim, não, você ainda não bateu a meta. Continua mais um pouco. Eu acho que isso é possível para todos nós também, viu? Porque, olha, agora me tira uma dúvida. Dentro desse trabalho todo, dessa caminhada espiritual, você também exerce o trabalho com terapias holísticas ou integrativas. Como que é esse seu trabalho? É o que você exerce hoje? Depois até se as pessoas quiserem procurar o seu trabalho, elas podem procurar, qual é o caminho, né, o contato. Mas fala um pouco dessa transição. Não sei se você tinha outra profissão antes, ou se hoje você só exerce só no sentido mais figurado, né? Sim. Esse trabalho voltado para as terapias. Como é que está organizado isso hoje para você? Olha, gente, falar da nossa carreira profissional é uma loucura, né?
eu acho, né? Vamos colocar assim um eu acho, que eu fui buscar a parte de cura devido aos meus pais, né? Então, Tá. assim, eu nasci cuidadora. Dentro Entendi. dos meus processos de terapia, o meu psicólogo, ele falava assim, Aline, você nasceu cuidadora. Você teve que aprender a cuidar muito desde cedo. Cuidar de pai, cuidar de mãe. Então, eu fui obrigada a enxergar por duas, que eu enxergava por mim, enxergava pela minha mãe, e eu tinha que ouvir por três, eu, minha mãe e meu pai. Você foi filha única? Meu irmão veio depois de 9 anos. Tá. Então, já com 9 anos, Tá. eu já estava fazendo muita coisa, né? Então, sou a primeira filha, então essa responsabilidade ficou maior para mim. Entre aspas, você já estava adaptada Total. a compreender o mundo daquela maneira. Exatamente. Tá. Então, eu tinha que resolver o problema dos outros já muito cedo. E então, essa parte do cuidar, né, já era algo muito natural para mim. Então, eu sempre me imaginei trabalhando com aquilo que eu sei fazer, cuidando. E aí eu tentei fazer a faculdade de fisioterapia 4 vezes. Entrei às 4, não consegui dar continuidade por questões financeiras e tive que parar. Então isso para mim foi Um trauma. Foi horrível. Imagina. Horrível. Imagina você falar, agora eu vou realizar meu sonho de faculdade, vou isso ou aquilo, aí de repente a vida fala assim: "Não". Aí chegou uma hora que eu falei assim, tá, então eu vou fazer o quê? E aí eu sei que eu fui mandada embora de um emprego e eu peguei toda a minha rescisão, já que eu não podia fazer a faculdade, eu falei, vou investir em algo paralelo. Então eu comecei a fazer cursos livres. Fui fazer curso de cromo, de aroma, e fui fazer curso de massagem relaxante, massagem com bambu, drenagem, e pensando assim, o que eu posso montar com isso para começar a oferecer para as pessoas. E começou a minha caminhada. Aí passou um tempo, um projeto do governo que tinha aberto, minha colega falou assim, Aline, curso gratuito. Falei, se tiver de massagem, eu tô dentro. E tinha de massoterapia. E aí foram 2 anos estudando. E o bom nisso tudo, que olha como são as coisas. Eu não pude ir para a faculdade estudar fisioterapia, mas todos os meus professores eram fisioterapeutas. Então, quer dizer, eu aprendi muita coisa. As ironias da vida, né? Total. Então, assim, tá bom, gente. Vocês não deixaram eu fazer a faculdade, mas eu aprendi com eles, com os fisioterapeutas. E a bagagem que a minha turma teve naquele momento foi uma bagagem riquíssima, né? E aí eu me formei como maço, e aí começa essa caminhada, né? De vou continuar cuidando, vou continuar tratando. Só que aí começam os conflitos também, porque chega uma hora que você fala, eu não quero mais cuidar. Quero ser cuidada, né? Tô cansada, porque pesa, né? A gente pensa que não, mas o fardo de a gente sempre estar à frente, querer cuidar, ou de vestir aquela camisa do super, de fazer coisas nesse sentido, cansa. Então a vontade que você tem é de abandonar tudo. E eu falava, vou vender coco na praia que eu vou ser mais feliz. Pelo menos estou na praia, tomando brisinha, dou um mergulho no mar, mas eu não cuido de mais ninguém. E chegou a um ponto que eu peguei meus livros e que eu tinha ganho meus livros da minha prima, que era físio também. Então, livros de anatomia, de fisiologia, são livros caríssimos. Sem mentira nenhuma. Eu peguei meus livros, passou uma caçamba, um carroceiro. Eu cheguei na carroceira e falei assim, então leva, não quero mais saber de nada. Tipo, estou jogando meu conhecimento no lixo mesmo. Mas porque eu estava cansada, eu estava esgotada naquele momento. E aí, conversando, em terapia, entendendo, ressignificando, né? Fazendo todo essa trajetória, né? Foi onde que eu conheci as constelações familiares. E aí eu achei o que eu queria, né? Me descobri aqui. E aí eu tive a oportunidade, dentro das constelações, não só de conviver com as constelações, mas também de poder atuar como profissional dentro de um instituto que trabalhava com psicólogos e com constelação. Então eu comecei a respirar psicologia e constelação 24 horas por dia, porque
O meio que eu convivia era só psicólogos. Então, se conversa sobre o quê? Sobre mente humana, comportamento, né? E constelação, isso é sistêmico, aquilo não é, aquilo faz parte, aquilo é emaranhamento. Então, eu comecei a respirar isso. Eu falei assim, isso já faz parte de mim, isso faz parte da minha vida. E eu falei, então... E olha, isso porque eu queria deixar de cuidar, né? Tá. Aí eu falei assim, então vamos lá. Vou fazer o curso de constelação. E fui para Hellinger fazer o curso de constelação. Aí foram mais 3 anos estudando na formação da Hellinger, que foi sensacional. Foi um mergulho interno de falar assim, eu pude visitar o meu inferno, conversei com 80% dos meus demônios, fiz as pazes com eles e pude retornar com força, com a minha dignidade, num ressignificar do que é o cuidar, né, de não cuidar como se fossem meus pais, mas de facilitar a possibilidade daquela pessoa também achar a cura dela, né? Então, falei assim, isso para mim é sensacional. Então, eu não deixei de cuidar, mas eu consegui ressignificar os cuidados. Então, hoje, quando fala assim, Aline, você é terapeuta, continuo fazendo as minhas massagens, faço as constelações, faço os atendimentos individuais. E muitas pessoas ainda me perguntam, eu quero fazer constelação, legal, você sabe que você quer constelar? Não, mas é porque eu ouvi a palavra, eu achei legal, quero constelar, mas... Você entende o que é a constelação, a profundidade que isso vai ser, como que isso vai funcionar? Porque só constelar por constelar é a gente querer tomar um banho de chuveiro, né? Vou lá, só que no meio do chuveiro eu vou lá e abro o guarda-chuva. O que eu realmente estou tendo de benefício para mim em relação àquilo? Porque a constelação ela vai mostrar. Você querendo ou não, ela vai mostrar. Mas aí que tem um parênteses. Ela vai mostrar aquilo que precisa ser mostrado e que está pronto para ser curado. Não é aquilo que você quer. Tá, entendi.